paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Como está sendo o seu dia hoje? Como você amanheceu? Com grandes expectativas de que Deus vai fazer algo surpreendente na sua vida hoje? Por isso, creia. Venha comigo. Vamos abrir a palavra do Senhor e ouvir o que Ele tem para dizer aos nossos corações. Deus, por meio da sua palavra, Ele quer falar aos nossos corações nesses dias de mudanças, de recomeços. O Senhor, Ele quer nos mostrar e nos fazer entender que mesmo que a vida pareça fugir do nosso controle e da nossa perspectiva, mesmo que eu e você nos sintamos perdidos, abandonados, Ele continua nos amando e permanece conosco o tempo todo. Deus, Ele é fiel e Ele está do nosso lado em todas as situações, até nas mais difíceis. Podemos contar com o amor e o cuidado de Deus para sempre. Mas se você ainda tem medo, receio, insegurança, se os dias que estão por vir lhe parecem incertos, recomece da melhor forma, de mãos dadas com o Pai, firme nas verdades imutáveis da sua palavra e medite no amor redentor de Deus, na esperança e no consolo que só Ele pode trazer para você e para todos nós. Amém? Então, meus queridos, abra sua Bíblia na palavra do Senhor, que está em Ruth, no livro de Ruth, no capítulo 2. Já vai abrindo aí, logo nós vamos ler. E então, quando surgem problemas em nossa vida, nós podemos fazer três coisas: suportá-los, fugir deles ou usá-los em nosso favor. Se apenas suportamos as dificuldades, as provações, elas começam a dominar sobre nós e sobre os nossos pensamentos, e então eles vão ditando a nossa rotina, a nossa vida. A tendência é nós virarmos e vivermos amargurados, tristes, endurecidos, abatidos. Se tentamos escapar dos problemas, é bem provável que eu e você vamos deixar passar o propósito que Deus deseja cumprir em nossas vidas. Mas, se nós usarmos todas as provações em nosso favor, elas vão nos beneficiar, porque Deus sempre cumpre o que Ele prometeu. Na palavra do Senhor também está escrito em Romanos que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja o que aconteceu aqui na vida de Ruth. Vamos ler aqui no capítulo 2, no versículo 5 e 6. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Queridos, após todo o sofrimento, perdas, lutas que eu e você passamos na vida, Deus nos concede o privilégio de recomeçar novamente. Ele nos dá uma nova oportunidade. Sabe, por toda a Bíblia existem histórias de recomeço. Histórias de pessoas que estavam numa luta tremenda e Deus lhe permitiu recomeçar. Porque recomeço é uma especialidade de Deus. Os recomeços, eles não são fáceis, são difíceis sim, mas são profundamente necessários. A necessidade dos recomeços se dá por algo muito importante. É que os recomeços são pontes de Deus para algo novo em nossas vidas. Sim, meus irmãos, recomeços são oportunidades que Deus nos dá, que Deus oferece às nossas vidas. Recomeços nos levam a olhar para um novo tempo, para uma nova oportunidade,
nos levam a sermos desafiados a viver algo novo em Deus. Por isso eles são tão difíceis. Sair dessa zona de conforto para construir algo do zero novamente é algo que só consegue aquele que tem Deus no seu barco. Não tem como recomeçarmos sem sair desse ponto em que nós estamos. Vamos enfrentar desafios, precisamos inovar, precisamos ter força e coragem. E se nós olhamos aqui para a vida de Ruth, nós percebemos aqui no texto que Boaz estava observando Ruth enquanto ela estava realizando a colheita. E essa cena, ela nos mostra algo muito interessante, pois ela estava passando por um momento difícil, onde ela estava procurando reconstruir sua vida após enfrentar a morte do seu marido. Boaz mandou chamá-la, tomou atitudes com a intenção de ajudar realmente essa moça. Eu vejo aqui, nessa história, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nunca estamos sozinhos. Deus está nos observando e Ele está vendo como poderá nos ajudar. Deus Pai sempre envia pessoas ou situações para demonstrar o seu cuidado conosco. Se tiver algo que eu posso dizer com todo o coração é: recomece. Recomece. Não tenha medo de se arriscar, não tenha medo de sair da zona de conforto, mesmo que a dor esteja grande, mesmo que a ferida ainda esteja cicatrizando, ou mesmo que já esteja debaixo das cobertas da sua zona de conforto. Ouse recomeçar, tenha fé e dê o primeiro passo. A boa notícia é que Deus é um Deus de segundas chances. Ele nos ama incondicionalmente, Ele está sempre pronto para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova oportunidade de recomeçar. Queridos, é certo que eu e você não podemos controlar as circunstâncias da vida, o que vai acontecer, o fato que vai suceder. Mas nós podemos controlar sim nossa reação diante dessas situações. Essa é a essência da fé. Crer que Deus está trabalhando até nos momentos mais difíceis, lá nos problemas do dia a dia. Talvez Noemi jamais tivesse voltado para a casa do pão se ela não tivesse vivido a desgraça em Moabe. Ela era agora uma mulher com mãos vazias, lar vazio, um coração vazio. Aqui ela confessa razoavelmente as suas falhas de ter ido a Moabe em busca de alimento e agora estava voltando sem nada. Lendo aqui nós vemos que ela chama a Deus de Todo-Poderoso, El Shaddai, 2 vezes, mas é bem diferente. Só conhecer o nome de Deus do que confiar realmente no nome de Deus e permitir que Ele trabalhe nas situações mais difíceis da nossa vida. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. E o livro de Ruth é um relato de como foi a vida dessas mulheres. Ela contém um essencial para nos mostrar como elas enfrentaram os desafios e como lidaram com os recomeços que a vida lhes trouxe. Elas não escolheram passar por esses recomeços, mas isso foi necessário para que elas pudessem sobreviver, para poder continuar. São essas situações extremas que acontecem sem a gente querer e que nos obrigam a tomar decisões, a mudar, a reagir, a buscar algo novo. Nós vemos no Salmo 9 que diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Noemi e Ruth mal sabiam, mas a decisão delas voltar para a graça e a misericórdia de Deus era a decisão mais importante da vida delas. Noemi estava sendo abençoada, mesmo
ela não conseguindo perceber isso. Afinal, ela tinha sua vida, uma dádiva de Deus, mas ela deixou 3 sepulturas lá em Moabe, seu marido e seus 2 filhos, mas poderiam ser 4. Às vezes até preferiríamos que houvesse mais uma, mas Deus nos diz hoje, cada fim é um novo começo. Noemi havia chegado ao fim do poço na perspectiva dela. E também sua vida já era amarga. Mas o fim, na verdade, é sempre um recomeço. Quando chegamos à situação mais profunda, a única direção possível é olhar para cima, de onde vem o socorro. A sua fé, a sua esperança podem até estar a ponto de sucumbir, mas Deus age com misericórdia. Ela teve oportunidades. Ali Deus estava dando oportunidades, mesmo que num primeiro momento ela não conseguia ver. Agora ela tinha amigos e, acima de tudo, ela tinha um grande amigo. Até na noite mais escura da alma, ao olharmos para o céu, podemos ver as estrelas. E assim, nos momentos mais obscuros da nossa vida, nós podemos sim ver uma saída em Deus. Noemi tinha Ruth, um dos seus recursos mais preciosos. Na verdade, é Ruth que ali aparece na vida dessa mulher, dessa viúva, como um canal de bênçãos ao longo do resto da sua vida. Ela confiou em Deus, ela agiu, a mão de Deus a abençoou e ela realizou grandes coisas por meio dela. Mas acima de tudo, Noemi tinha o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Noemi, mesmo tendo consciência ou não, nós podemos perceber que ali na vida dela, Deus é o ator principal da sua história para lhe dar um recomeço. Deus estava com ela. Deus estava cuidando dela. Deus era por ela. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando as viúvas chegaram em Belém, era a época da colheita de cevada. Em meados de abril, época de alegria, de louvor a Deus pelas bênçãos recebidas, época de primavera, um tempo de uma nova vida, de novos começos. E uma vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Eu caio e levanto, eu fracasso, eu recomeço, eu desanimo, eu recomeço. Porque com Deus nunca é tarde demais para recomeçar. Era isso que Noemi e Ruth estavam prestes a descobrir. E ali, ao recomeçar a vida delas, elas estavam percebendo que Deus havia colocado algo especial na vida delas. Assim eu e você vamos perceber que Deus é o único onde nós podemos depositar nossa fé. Com Ele ao nosso lado, os nossos recursos são muito maiores do que os nossos fardos. Qualquer desgraça que você já tenha vivido é esmagada pela graça que você viverá nos braços do Senhor. Não olhe para as paredes, para as muralhas, para os obstáculos. Levante-se e, pela fé, abra a porta para um novo amanhã. Ruth aponta para Cristo. Na sua fidelidade, na sua convicção de prosseguir até o fim, mesmo que ela sofreria por isso, na sua fidelidade a Deus, na sua convicção de identidade, ela sabia quem era, quem se tornou e ninguém poderia mudar isso. Sejamos verdadeiros, meus irmãos. Precisamos de Deus. A transformação de Ruth pode ser a nossa transformação também. Ela precisa ser real, ela precisa ser profunda. Estar na comunidade dela, fazer parte, ser corpo de
Cristo e abraçar a oportunidade que Cristo nos dá de sempre fazer algo melhor por Ele, com Ele. Viver segundo os valores do reino e amar a Deus acima de todas as coisas não pode ser algo que nós fazemos apenas quando convém, quando está fácil. Quando nós resolvemos então ir no culto uma vez por mês. Não. É todo dia. Ele é o primeiro. Cristo é a prioridade. Para todos nós vai chegar um momento em nossa vida que a nossa identidade vai ser testada, questionada, e aí o que vai ficar? O que realmente vai mostrar quem nós somos e se nós pertencemos a Deus ou não? Não é tudo que nós fizemos pela obra do reino, pelo evangelho? Não é tudo que nós estamos vivendo dia após dia? Lembre-se, Deus precisa estar no centro. E você tem que lembrar-se que não é como começa, mas como termina. Há pessoas que começam bem, mas no meio do caminho vão fraquejando e a história termina muito mal. Trata-se de manter-se firme até o fim. Se é tempo de recomeçar, se Jesus está te chamando para um recomeço, então faça isso com verdade. Que não seja apenas um recomeço externo para outros enxergarem, mas que possamos realmente recomeçar verdadeiramente na presença do Senhor e que lá no fim da vida, quando nossos olhos fecharem para essa vida aqui na terra, que possamos afirmar como Paulo falou: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amados, nós não fomos criados para o aqui e agora. Fomos criados para a eternidade. Então é preciso que eu e você, nós vivamos de uma forma a agradar a Deus. E que nós possamos aguardar a eternidade ao lado do nosso Salvador. Aqui entrou Boaz, o libertador, aquele resgatador que trouxe uma nova vida para Ruth e em consequência para sua sogra Noemi. Assim, nós vemos Cristo que chegou nas nossas vidas quando nós não tínhamos perspectivas, quando estávamos perdidos, quando estávamos cheios de problemas, e lá num lamaçal de pecados Ele veio. Ele trouxe uma nova perspectiva de começo. Ele trouxe uma nova visão de vida, com bênção, com milagre, com transformação. Então que a partir de hoje você possa se permitir ser curado das feridas que te causam tanta dor, para viver os planos de um recomeço em Deus. Essa dor do luto, da perda, da desgraça, da destruição, hoje está sendo apagada. E Deus está te convidando para um recomeço, para uma nova história, linda, extraordinária, junto com Ele. Amém?